hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espírito. E é difícil de te dizer qual parte do Evangelho é a parte mais interessante ou a parte que mais nos toca o coração. Porque cada momento da vida da gente, nós estamos passando por uma situação, por uma dificuldade ou por uma experiência qualquer diferente, determinada parte pode fazer mais sentido do que outra. Mas este capítulo me toca particularmente ao coração, e é o capítulo que chama-se Amar ao Próximo como a Si Mesmo, né? Ele para mim é realmente especial. Então esse capítulo ele começa com duas citações do Novo Testamento, de Mateus, e um complementozinho de Lucas, que meio que confirma o que Mateus está dizendo. São super pequenas, sintéticas mesmo, mas não menos profundas e não menos poderosas. Então vamos analisar aqui em conjunto essa passagem. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para tentar, propôs-lhe uma questão. Tentar aqui é tentar literalmente confundir. Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Eu acho interessante o final. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Ou seja, a lei é pequenininha, simples, fácil de entender, não tem dificuldade de memorizar, né? Tem umas leis que são complicadas, né? O artigo 5º da lei, da página tal, mas aqui ó, é simples, pequeno. Então, não é difícil. E tem um complemento: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. Então, tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. Não deixa de ser a mesma coisa. Então, nessas passagens selecionadas por Kardec, apresenta aquele tipo de situação, né, que os personagens, sejam os saduceus, qualquer um daqueles doutores da lei, querem colocar Jesus em situações difíceis, onde ele seja pego em erro, em contradição, o que era muito comum naquela época e continua sendo, né? A gente vai falar e a gente continua passando por essas situações. Então, e as pessoas às vezes se prendem à palavra e não ao sentido, ao conteúdo. Ah, mas é assim, ó, você tem que rezar uma perna para cima. Ó, se não rezar assim não faz sentido. Então perguntava esse tipo de coisa. Bom, quando a gente falou que qual dos mandamentos era o mais importante, né? Vamos deixar muito claro que aqui Jesus ele não falou em nenhum sentido figurado. Ele foi muito objetivo, muito claro, né? A lei divina é amar a Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. E aí vamos lembrar um detalhezinho pequeno. Quando ele fala assim que toda a lei e os profetas estão reunidas nisso, só o Torá, que são as leis mosaicas, são 613. 613 são as leis mosaicas. Então, qual delas, 613, é a mais importante? A pergunta é essa. Quer dizer, ainda tem os outros profetas, a gente não está nem falando dos outros, né? Então, já pensou em que calça curta Jesus entrou? Mas ele, de maneira muito tranquila, objetiva, clara, sucinta, respondeu e disse: pum, é isso. Sem margem para dúvida. Foi tanto que ninguém quis perguntar mais nada. Bom, na sequência, Jesus esclarece que existe um segundo mandamento, semelhante ao primeiro: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei dos profetas estão lá dentro, então
Analisando primeiro amar a Deus sobre todas as coisas, precisamos refletir que, se Deus é a causa primária de todas as coisas, ou seja, Deus criou tudo o que existe no universo, ou seja, somos todos criaturas de Deus. E quando a gente fala universo, é o universo mesmo, porque às vezes a gente fala que o universo aqui é o universo aqui, ó, só aqui em Londrina, o universo no Paraná, na América do Sul, Brasil, é o universo inteiro, todos os planetas, o mundo afora, o universo afora, né? Sistema solar afora, galáxias afora, tudo foi criado pelo mesmo Criador. Então, somos criaturas de Deus, logo todos somos irmãos, filhos do mesmo Criador. E à luz da reencarnação, compreendemos que a cada novo ciclo de retorno nessa experiência terrena, trocamos de posição. Ora a gente vai como pai, como filho, como marido, mulher, filha, amigo e várias outras possibilidades de relacionamento. Nós estamos constantemente alternando isso. Então, amar ao próximo não há limites. O nosso próximo, irmão, filho, filha, na próxima oportunidade pode estar em qualquer posição. Então, a gente não pode restringir o nosso afeto. Então, cuidado. Amor somente para os membros próximos da família faz algum sentido? Amo o meu filho, a minha mulher. Será que essa mulher daqui a 50 anos ela continua sendo sua mulher? Ela vai estar em outra situação? Né? Não é mais seu. Então, é uma coisa que a gente precisa parar para pensar. Tem outro ponto de vista que entendo, né, nesse momento agora é importante. Amar ao próximo como a si mesmo pressupõe que a pessoa ame a si mesma. Aqui, não no sentido de ego, eu me amo, mas no sentido de valorizar a oportunidade concedida pelo Criador de estar aqui, podendo evoluir, amar e se relacionar. E nos dias de hoje sabemos que muitas pessoas estão recorrendo cada vez mais aos psicólogos, aos terapeutas do comportamento, em busca de equilíbrio, serenidade. Mas esse processo não funciona de forma externa, mas sim de dentro para fora. Então, aqui no Espiritismo, a gente chama isso aí de reforma íntima. Não quero dizer que psicólogo não é importante, que terapeuta não é importante, muito pelo contrário. Eu acho que, opinião pessoal, se é que eu posso dizer, passar pela experiência terrena sem a ajuda de um psicólogo é uma tarefa difícil. Em algum momento da vida, pelo menos, é um bom concurso que ajuda a qualquer um. Mas na medida que reconhecemos a grandeza do Criador e de que somos filhos dele, amar a si mesmo é um reconhecimento do quão especial cada um é, porque nós somos filhos do Criador. E o destino de felicidade que espera todos nós após a jornada de crescimento que essas diversas experiências corpóreas nos possibilitam, né? Então, como nós também reconhecemos que todos os outros são filhos de Deus e por isso merecem nosso respeito, mais do que isso, amor e carinho, também nós merecemos o nosso amor e carinho, gostar de nós mesmos, não de maneira do ego, né? Bom, ainda para esclarecer os limites, né, de amar ao próximo como a si mesmo, Kardec inseriu ainda mais uma outra passagem de Mateus que é sempre atual. E aqui vamos ler um pouquinho. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas a seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meios de os pagar, mandou o seu senhor que os vendesse a ele, sua mulher, seus filhos e tudo que lhe pertencesse para pagamento da dívida. Lembrando que naquela época lá, mulher, filho, qualquer coisa era bem, né? Você podia vender, comercializar. Então, o servidor, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o Senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida.
Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e quase estrangulando dizia: paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava dizendo: tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias. Por que me pediste? Não estava desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro? Como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que o tivessem até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoares do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. A gente está passando por dificuldade, deita lá na cama de noite, não sabe como é que vai resolver e pede para Deus ajudar, quando na maioria das vezes as dificuldades que nós passamos são resultado das nossas próprias ações. Se não foi nessa vida, foi em outra, a gente não está lembrando, nem por isso deixa de ser responsabilidade nossa. E aí Deus concede para a gente várias oportunidades. Nós viemos numa condição muito tranquila, nós fizemos coisas horríveis no passado, não precisamos ficar relembrando disso, e nós saldamos essas dívidas, reparamos esses problemas em doses homeopáticas, muito suaves. Provavelmente ninguém daqui suportaria passar por aquilo que a gente já fez os outros passarem no passado. E a gente vem em doses homeopáticas e às vezes a gente levanta o braço e diz: eu não estou aguentando. Não estou dizendo que não tem tarefas difíceis. Lógico que existem tarefas bem difíceis. Mas o que eu quero dizer é que normalmente o que a gente vem agora são em condições muito menores do que a gente passou no passado. E aí, a exemplo dessa passagem daqui, nós deveríamos ser mais condescendentes com os nossos irmãos, com as faltas alheias, com as dificuldades de comportamento, com as dificuldades, todas as dificuldades da vida. A gente ser um pouco mais compreensivo com as dificuldades. E o nosso irmão aqui do exemplo não foi. E Jesus gostava muito disso, né, de pintar com tintas bem chamativas, ou seja, um exemplo muito claro de como teve 2 pesos e 2 medidas aqui. Então, amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os que temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Eu vi uma frase interessante, recente, que disse o seguinte: o mal é uma bondade, é uma bondade feita só para mim. Aí eu cheguei, independente dos outros, né? Se os outros estão em condição desfavorável, então é uma miopia, é uma maneira de olhar muito errada. Então, quando adotarmos como regra de conduta para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça, não mais havendo ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua.
É isso aí que nós tínhamos para hoje. E quero deixar todo mundo com esse pensamento da concórdia, da benevolência, da gente sempre olhar para os nossos irmãos com mais compreensão, né? A gente tem vivido momentos tumultuosos, a mídia anda empurrando na cabeça da gente que ou a gente deve ser A ou B na política, a gente deve ser A ou B em tal comportamento, enquanto o caminho do meio sempre foi o caminho mais sábio, né? Nenhum nem outro. Então eu desejo a todos um bom domingo, um bom final de semana.